Oi, gente. Sempre tem uma pessoa na família que diz que quando a gente caracteriza os movimentos de extrema-direita, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, como neofascistas, essas pessoas dizem: ah, você está exagerando. Pois é, um dos maiores especialistas em fascismo do mundo, professor de Yale, está dando no pé, literalmente fugindo dos Estados Unidos, porque, na opinião dele, já somos um regime fascista. Os Estados Unidos já caiu no fascismo. Aí eu vou trazer mais detalhes sobre essa história. O professor Diego, que está saindo dos Estados Unidos, é um grande especialista em fascismo e está dando o pé. Ele não vai ficar lá. E os motivos por que ele está saindo de lá tem a ver com Trump desrespeitar ordens judiciais, ele mandar prender gente que já ficou provado que não tinha cometido crime e ele deixa o povo indo para campo de concentração. Não estou exagerando. Então, todas essas atitudes, inclusive inconstitucionais, levam esse professor a dizer: não sei o que vai acontecer, mas não vou ficar aqui para descobrir. E o último que sair, apague a luz. Quem nós estamos falando? Nós estamos falando dele aqui, ó. Acho que já somos um regime fascista, disse Jason Stanley em entrevista à BBC News, né? Ele é autor do livro Como Funciona o Fascismo, que foi traduzido para mais de 20 idiomas. Stanley está convencido que esse rótulo se encaixa no governo de Donald Trump. E ele sabe do que ele está falando. Mas aí tem gente que pensa assim: ah, mas ele é um caso isolado. Entendeu? Vai ter gente que vai dizer isso, embora se trate de um especialista, né? Aí, na NPR, saiu esse estudo que mostra que centenas, eu vou repetir, centenas de estudiosos dizem que os Estados Unidos está caminhando rapidamente para autoritarismo, para um regime autocrático. E aí a reportagem cita vários especialistas. Após a eleição do presidente Trump, estudiosos deram à democracia americana uma classificação 67. Várias semanas após o segundo mandato, esse número despencou para 55. Essa queda de 67 para 55, né, de 0 a 100, aconteceu antes das prisões ilegais. Então, quanto é que vocês acham que o número está agora? Né? 20? 30? Não sei. Essa pesquisa foi feita semanas depois do Trump ter assumido, né? Desde então, enfim, descambou. Disse John Kerry: essa é uma queda vertiginosa, professor de governo em Dartmouth, né? Há certamente um consenso, estamos nos movendo na direção errada, né? Vamos pegar outros aqui, ó. Nós deslizamos para alguma forma de autoritarismo, diz Steven Levitsky, professor de governo em Harvard e coautor de Como as Democracias Morrem, que é um título que, caramba, tem tudo a ver com a democracia moribunda dos Estados Unidos. É um império em declínio, acabando, né? Porque está sendo substituído pela China, que inclusive está humilhando os Estados Unidos aí. O Donald Trump disse que tinha falado com a autoridade chinesa, aí a autoridade chinesa vieram dizendo: não falou com a gente não tem nada a ver com isso. Mas enfim. E os especialistas estão dizendo, ó, é relativamente leve em comparação com outros, é certamente reversível, mas não estamos mais vivendo em uma democracia liberal. Os cientistas, centenas deles, estão dizendo basicamente que os Estados Unidos descambou para uma autocracia. Um sociólogo de Princeton, Kim Laney, né, disse o seguinte: ele está profundamente preocupado. Estamos em um deslizamento muito rápido para o que é chamado de autoritarismo competitivo. Quando esses estudiosos usam o termo autoritarismo, eles não estão falando de um sistema como a China, um estado de partido único e tal. Vale a pena lembrar que na China tem conselhos e existe participação popular, coisa que o Ocidente às vezes gosta de esquecer, mas enfim. Em vez disso, eles estão se referindo a algo como autoritarismo competitivo, né, que vem em países como Hungria e Turquia, né? Enfim, aqui tem mais detalhes. O governo ainda teria eleições e seria nominalmente democrático, diz Rory
Truex. Mas essas eleições não seriam mais livres e justas. Aliás, sobre essa história das eleições, o Trump está passando um monte de legislação para dificultar o voto dos mais pobres, para restringir o voto dos mais pobres e de populações historicamente marginalizadas. Por que será? Porque essas pessoas votam mais no Partido Democrata e menos no partido dele. Perceberam? Mais ou menos como a Polícia Rodoviária Federal tentou fazer aqui, impedir que as pessoas no Nordeste votassem. Engraçado, né? É quase como se a tentativa aqui no Brasil tivesse sido copiada dos Estados Unidos. Não surpreende ninguém, não é? Enfim, estamos enquanto uma grande maioria de estudiosos diz que Trump está empurrando o país para a autocracia, outros professores discordam e tal. Então tem alguns aí conservadores, né? Que, enfim, dizem que esse pessoal é de esquerda e tal. Tem. Para não dizer que não falamos dos conservadores, tem. Mas eu quero voltar a falar do professor de filosofia da Universidade de Yale dos Estados Unidos, né? É o Jason Stanley, né? E ele disse o seguinte: assim como ele, outros dois importantes acadêmicos de Yale, críticos de Trump, Timothy Snyder e Marcy Short, também anunciaram que vão trabalhar para a Universidade de Toronto. Ou seja, não é só o Jason Stanley que está dando no pé. Tem outras pessoas dizendo, não vou ficar por aqui. E eles estão percebendo que o regime trumpista vai perseguir as universidades. E o anti-intelectualismo, essa crítica à intelectualidade, é uma das características do fascismo. Aliás, eu entendo porque que a extrema-direita odeia esse texto aqui, ó, esse texto do Humberto Eco. Porque se qualquer pessoa ler esse texto do Humberto Eco, que eu vou colocar no comentário fixado, vocês podem ver as características do fascismo. Tem 14 características ao todo, né? Mas se vocês lerem as características, vocês vão ver claramente os regimes de extrema-direita. Olha só, a primeira característica é o culto à tradição, né? Aqui, ó. O tradicionalismo é mais velho que o fascismo, não somente foi típico de um pensamento contra-reformista católico e tal. Ou seja, tem toda essa coisa de retomar uma tradição, a família tradicional e tudo mais, né? Tradicionalismos e tal. Recusa da modernidade. Todos os fascistas, o que eles fazem? Embora eles tenham orgulho de sucesso industrial, apenas no espectro superficial, né? Sua ideologia é baseada em sangue e terra. Recusa do mundo moderno, é camuflado e tal. Vejam só, aí você vai para o irracionalismo. Olha só, expressões como porcos intelectuais. O anti-intelectualismo é uma característica do fascismo. Então, intelectuais estarem criticando e alguns deles fugindo não é surpreendente. E se vocês forem ver outras dessas características, gente, vocês vão ver claramente o governo trumpista, o governo Bolsonaro e outros governos de extrema-direita. As características, ó, frustração individual, social, explica por que os fascistas têm um apelo a classe médias frustradas, desvalorizadas por alguma crise econômica, humilhação política. Precisa dizer alguma coisa? Né? O meio oeste dos Estados Unidos, que votou em Trump, um monte de gente que perdeu o emprego no processo de desindustrialização, são pessoas frustradas e votam no mentiroso em vez de votar nos democratas, porque os democratas, assim como os republicanos, ajudaram a desindustrializar os Estados Unidos. Aí eles optaram por um mentiroso, né? E não pela verdade que esses empregos não vão voltar. E a maioria não vai voltar. É por isso, gente, que pro pessoal que diz para vocês, você tá exagerando, André, você tá exagerando de chamar de neofascismo, eu recomendo que vocês compartilhem esse vídeo e diga para a pessoa, leia os textos que eu coloco no comentário fixado nas fontes. Se tiver preguiça, né, leia só as características do fascismo do Humberto Eco e me diga se parece com alguma coisa. Agora, se quiser desclassificar Humberto Eco e desclassificar o texto, aí você diz para essa pessoa, tá bom, você diz que é exagero, mas você não quer ver todas as evidências de especialistas em fascismo dando no pé, de centenas de cientistas dizendo que está descambando para um autoritarismo competitivo, você simplesmente quer ignorar. Aí você diz para essa pessoa que é um avestruz.
Aliás, os avestruz não merecem essa comparação. Mas está enfiando a cabeça debaixo da terra e querendo ignorar todas as evidências. E você, em relação a essas pessoas, eu acho que o jeito é apenas lamentar. Lamentar a ignorância e lamentar que são aliados, né, idiotas úteis do fascismo. Estão ajudando o fascismo contemporâneo, o neofascismo, a se disseminar. É o que a gente tem que fazer, é lamentar por essas pessoas. Porque as evidências, elas gritam na nossa frente. Elas gritam. Né? Elas gritaram durante o governo Bolsonaro aqui no Brasil. Elas gritaram e continuam gritando com todas as evidências de que esse pessoal participou de uma conspiração golpista envolvendo militares. Quem nega diante disso, sinceramente, eu acho que não sei se tem como ser recuperado, não. Infelizmente. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Todos os links que a gente usou vão estar no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo.